sente um incômodo lá no fundo da sua alma, você não entende direito o que é, você não sabe de onde vem. Você só sabe que é uma angústia que você carrega para dentro dos seus relacionamentos afetivos, que você carrega para dentro do seu ambiente profissional. É algo que te atrapalha muito no desenvolvimento da sua vida, da sua carreira. Te motiva muitas vezes a fazer coisas, até atitudes muito inapropriadas, e você não entende por quê. Bom, de repente, essa dorzinha, essa angústia, esse incômodo pode ser uma dessas 5 feridas aqui que a Lise Bourbeau descreve nesse livro maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar demais hoje com vocês a resenha, porque está sendo uma experiência de leitura muito bacana. Hoje eu vou me aprofundar mais na ferida da rejeição, e eu pretendo trazer nos próximos vídeos as outras feridas, mas vamos dar uma geral, um panorama geral do livro primeiro, vamos falar da ferida da rejeição, e no final do vídeo também vamos falar um pouquinho sobre formas de superar isso. Então, esteja conosco aqui, espero que você goste da resenha. Bom, vamos lá. A Lise Bourbeau é uma filósofa americana. Ela é estudiosa de Freud, da psicanálise. Todo mundo sabe que Freud ele vê no inconsciente as raízes dos nossos males, dos males que a gente carrega para a nossa vida consciente. E o Freud também ele tem na teoria dele que as relações nossas da infância, principalmente com os nossos genitores, elas vão ser determinantes no nosso comportamento durante a nossa vida adulta. Então a Lise ela se baseia nessas teorias para trazer as teorias dela também das 5 feridas emocionais, e a gente vai conversar aqui sobre cada uma mais superficialmente, e também sobre as máscaras que a gente desenvolve durante a nossa infância para camuflar essas feridas emocionais. Todas essas teorias ela criou e ela também aplicou em workshops que ela realizou nos Estados Unidos, e ela foi observando, foi experienciando ali com as pessoas que participavam desses eventos de que realmente fazia sentido. E ela conseguiu ajudar muitas pessoas a superarem os obstáculos que atrapalhavam a felicidade dessas pessoas. Bom, pessoal, as 5 feridas emocionais são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E as suas respectivas máscaras são o escapismo, para o caso da rejeição, a codependência, para o caso do abandono, o masoquismo, para o caso da humilhação, a pessoa se torna controladora, no caso da ferida da traição, e a rigidez, no caso de quem sofre a ferida da injustiça. Basicamente, a Lise diz que a gente vem para esse mundo para ser luz, a gente vem para ser nossa essência divina, para se realizar como seres humanos, para fazer o nosso melhor. Só que, durante a nossa infância, a gente vai ter dificuldade de relacionamentos com os nossos pais. E essas dificuldades podem gerar essas feridas em nós que podem ocorrer em menor ou maior grau. Uma criança, por exemplo, que ela cresce num lar abusivo, ela vai ter feridas extensas, ela vai ter feridas profundas que vão ser muito difíceis de recuperar. Muitas vezes elas precisam de acompanhamento psiquiátrico mesmo, né? Não é só psicológico, precisam até se medicar. Tamanho é o estrago que essas feridas causaram na vida dela. A gente sabe que tem muito abusos muito sérios, né, que acontecem nos lares por aí. Bom, a gente tem ali o nosso primeiro contato com os nossos genitores na nossa infância, e isso é muito determinante para a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas posteriormente, porque essa dinâmica é fundamental na nossa vida. A gente vem para esse mundo, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. A gente tem uma necessidade de pertencimento que é inata ao ser humano. Então a gente está ali naquele primeiro grupo, que é o nosso grupo familiar, junto com aquelas pessoas que teoricamente deveriam nos amar, deveriam nos dar suporte, não só material, mas emocional também. E a gente não tem isso. E aí a gente desenvolve essas feridas. E aí a gente cria máscaras para camuflar e se proteger em posteriores, em futuras relações que a gente vai desenvolver, para que a gente não se machuque mais. Então é um mecanismo de defesa que a nossa psique, o nosso inconsciente, não sei se é a psique que fala, gente, que o nosso inconsciente ele desenvolve naturalmente, porque aquele adulto que nos feriu provavelmente é um adulto que não tem condição nem de se autorregular emocionalmente. Quem dirá ajudar uma criança a fazer isso? Meio difícil. Então aí a gente vai tendo a bola de neve.
Um pai que fere o filho, que fere o filho, que fere o filho, e assim a vida vai caminhando, né? Uma bola de neve. Bom, ditas essas coisas, eu vou entrar nesse vídeo e me aprofundar mais na ferida da rejeição. A ferida da rejeição é uma ferida, gente, muito comum e também muito profunda. As pessoas que sofrem com essa ferida, elas costumam ter problemas emocionais muito sérios, depressão muito séria. Geralmente são filhos de pais muito abusivos, são pais psicopatas, pais narcisistas, famílias narcisistas. Os filhos que têm essa ferida geralmente vêm desse tipo de lar. Não necessariamente, mas geralmente vem. Então, como é que funciona essa questão da ferida da rejeição? Segundo a Lise, a dinâmica da ferida da rejeição é entre pessoas do mesmo sexo. Então, a filha vai se sentir rejeitada pela mãe e o filho vai se sentir rejeitado pelo pai. No caso do abandono, é o contrário. Então, a menina se sente abandonada pelo pai e o menino pela mãe. Ela cita o exemplo aqui de uma criança que não foi planejada pelos pais. Então, a mãe já rejeita a criança no útero. Então, se for o caso de estar grávida de menina, essa menina já sente essa rejeição no útero. O pai também, muitas vezes, não queria esse filho, e sendo filho menino, ele rejeita essa criança e todo o sentimento ali que a mãe tem passa para essa criança no útero. Então, são crianças que geralmente já vêm com essa sensação de rejeição já do útero materno. E aí, quando elas chegam nesse mundo, elas se deparam com essa situação de que elas não são bem-vindas, que elas não se sentem amadas, elas não se sentem queridas, elas não têm essa sensação de pertencimento, e é como para elas se elas não tivessem o direito de existir, como se elas não tivessem o direito de sequer estar aqui. E quantos de nós passamos por isso, né, gente? Quantos de nós passamos por isso? Realmente uma ferida muito complicada. São muitas as crianças, acredito que a maioria das crianças, né, que nascem dessa forma não planejada. Por isso que é uma ferida muito comum e por isso que é uma ferida muito profunda. E por isso que a gente pode se ajudar. Bom, ditas essas coisas, a criança que se sentiu rejeitada, ela vai ter aquela feridinha ali, e esses pais com certeza, sem condição emocional nenhuma de muitas vezes prover essa criança nem materialmente, também não vão fazer o provimento dessa criança no sentido emocional. Eles não vão ajudar essa criança a lidar com essas questões emocionais, a se autorregular. E essa criança, ela não se sentindo amada, ela pode muitas vezes sentir raiva desse genitor. Ela pode sentir muito rancor, muita mágoa. E aí, junto com esses sentimentos, vem o sentimento de culpa. E a criança passa a se sentir mal por isso. Então, ela já se sente sem o direito de existir, ela já se sente mal porque ela sente raiva dos pais que deveriam amá-las, que deveriam dar suporte emocional para elas e não os fazem. E aí, meus queridos, essa ferida vai ser tampada ali com a máscara do escapismo, que é o que a Lise fala aqui. A criança que sofre de rejeição, ela se torna escapista. Então, como é que seria esse comportamento da criança escapista? É uma criança que geralmente ela vai viver ali no mundinho dela, mundo da lua, mundo de Bob. Ela não vai ter tanta interação com as pessoas, ela vai ser mais introspectiva, ela vai se refugiar dentro de si. É aquele caso onde ela se protege de sofrer mais rejeição, porque ela não quer ter essa ferida sendo cutucada o tempo inteiro. E aí essa criança vai ter alguns aspectos físicos de uma criança que não quer existir, que não se sente no direito de existir. Por exemplo, vai ser uma criança com pouco apetite, vai ser uma criança magrinha, franzina. Uma coisa que eu acho interessante que a Lise fala aqui no livro, que ela fala que são crianças que geralmente têm muita olheira, porque é como se elas ficassem uma máscara mesmo, atrás da qual elas se escondessem, porque elas simplesmente não querem ser enxergadas, elas querem ficar ali no cantinho delas sem ser incomodadas. Então, aquela máscara ali é como se estivesse escondendo elas do mundo, sabe? Da dor, da rejeição. Elas não querem sentir aquela dor novamente. Outra característica dessas crianças que pode ser que elas desenvolvam, sim, sintomas de autoimune, de alergia, novamente por essa sensação de não ter o direito de existir, então como se o corpo dela atacasse ela mesma.
Também vão desenvolver problemas de pele, porque elas não querem ser tocadas, elas não querem ser... São crianças que não gostam muito de afeto, que não gostam muito de aproximação. Então é como se o corpo falasse, olha, não quero que você se aproxime, porque eu não quero ser ferida. As feridas emocionais, então, elas não geram impacto apenas no comportamento, mas também na aparência física e, consequentemente, nas doenças que a gente pode ter. Então, falei de problema de pele, mas essas crianças e, posteriormente, esses adultos feridos que carregam essa criança ferida consigo ao longo da vida, eles podem ter câncer por causa do ressentimento, da mágoa, do rancor. É muito comum que eles tenham câncer. Eles podem ter, como a gente já falou, doenças autoimunes e problema de pele mais sério. Eles podem ter depressão profunda. Eles podem desenvolver também psicose. Psicose, nesse caso, é como se ele não aceitasse a própria identidade dele. Ele quisesse assumir a identidade de outra pessoa. Então, ele admira muito alguém ali. Por exemplo, admira a Marilyn Monroe. Eu quero ser a Marilyn Monroe. Aí a menina vai lá e acha que é a Marilyn Monroe. E começa a desenvolver transtornos nesse sentido. Então, pessoal, vocês veem que muitas vezes problemas eles podem se tornar coisas mais graves, né? Mais profundas. Bom, a parte de superação do livro, a Alice Bourbeau, ela fala que a gente tem que mudar alguns hábitos da gente. Então, do meu ponto de vista, não é tão interessante porque ela trabalha muito no consciente, assim. Então, se você sofreu a ferida da rejeição, você tem que deixar de ter tais comportamentos e começar a ter tais comportamentos. Então, por exemplo, você tem que deixar de ser tão introspectivo e ser mais... A gente sabe que não funciona assim. Se a gente tem uma doencinha ali, um probleminha ali, uma feridinha no nosso inconsciente, a gente não cria falando, a partir de amanhã eu vou ser mais legal com as pessoas. Não é assim que funciona. Quem estuda o poder do subconsciente, como eu, que já li, já estou na 3ª leitura do livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, a gente sabe que reprogramação mental não se faz assim. E eu recomendo muito a leitura desse livro para quem tem interesse em se reprogramar, tá, gente? É importante. Mas também tem ferramentas como o Ho'oponopono, que ajudam a fazer a limpeza de memórias negativas. Para mim é super eficiente, eu super recomendo. Então, vamos falar do processo de aceitação, porque se a pessoa ela quer passar por uma cura, antes de buscar uma ferramenta, ou seja, ferramenta de reprogramação do subconsciente, o Ho'oponopono, ela precisa entender algumas coisas. E uma dessas coisas é a aceitação. Sim, você precisa aceitar essa experiência. Aceitar não é concordar. Você não vai concordar com o que aconteceu com você, mesmo porque você não vai querer reproduzir isso com seus filhos. Mas você vai aceitar no sentido de que você vai entender que isso aconteceu com você. Você vai entender que você precisa assumir a sua parcela de responsabilidade, porque você precisa fazer com essa situação o seu melhor possível, para que isso não afete mais a sua vida negativamente, para que isso não tenha o poder de destruir a sua vida, a sua relação afetiva com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, como muitas vezes acontece, a gente sabe. Então, esse poder todo que você dá para essa situação, para essa criança ferida, é uma coisa que você pode mudar simplesmente aceitando o que aconteceu com você. E aí sim, partindo para a reprogramação. Aceitando como? Aceitando que você sofreu rejeição, aceitando que você odiou o seu genitor, sua genitora em alguns momentos, por causa disso pode ser que você odeie ainda. Muitas vezes você é filho de pai narcisista, mãe narcisista, e você precisa aceitar isso. Você muitas vezes precisa aceitar que essa pessoa não tem condição psicológica de te amar, não tem condição psicológica de te aceitar, porque são pessoas muitas vezes que têm uma incapacidade muito grande em formar vínculo afetivo, ou simplesmente não tem essa capacidade, não tem isso dentro delas. Quando a pessoa é narcisista, gente, esquece, a pessoa não forma vínculo afetivo com nada, com ninguém, né? Então, aceite, como diz o ditado, né? Aceita essa situação e vai buscar a sua cura, no sentido de que você precisa seguir seu caminho. Faz do limão uma limonada. Não dê esse poder todo para essa situação destruir a sua vida de vez. Aceitar não é concordar. Viver esse sentimento negativo também não é morar nesse sentimento. Então,
Então, admitir que muitas vezes você sente raiva, você sentiu raiva, você sente rancor, ou você sentiu o rancor desse genitor, também é importante. E aí, meus queridos, que vem a parte da limpeza. E aí que eu recomendo essas reprogramações mentais. A gente tem muitas opções. É claro que se o seu trauma for mais profundo e mais extenso, se não for uma coisa tão simples, procure ajuda. Procure psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. A gente tem profissionais muito bons aí à disposição. Mas não deixe de ler o livro, porque é algo que vai te trazer muito autoconhecimento, que vai te ajudar demais a entender que muitas vezes essa feridinha que está te atrapalhando na sua vida, no seu dia a dia. E mais uma vez, assumir a nossa parcela de responsabilidade nessa situação é importante, porque essa feridinha existe dentro de nós. Nós não trabalhamos isso, lógico, a gente não tinha condição, mas hoje, adultos, nós temos condição de curarmos essa ferida, de abraçarmos a nossa criança ferida e de dizer para elas que nós vamos cuidar delas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero ter falado demais. E eu espero que, do fundo do meu coração, que essa resenha contribua para a sua evolução. E, de verdade, se vocês puderem, leiam esse livro. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com muita coisa que está aqui dentro dele. E volto posteriormente para falar da ferida do abandono. Prometo que vai ser uma resenha bem menor, bem mais rápida, tá bom? Então é isso, uma boa semana para todos. Até mais!